Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso segundo dia de palestras do Movimento RID DF. Eu vou começar com a minha audiodescrição, tá bom? Eu sou uma menina de pele clara, cabelos laranjas, uso óculos, estou com uma blusa preta e uma calça jeans. Eu gostaria de convidar para o painel O Futuro do Ecossistema de Inovação do DF-RID, a visão dos tomadores de decisão, o professor doutor Marcelo Alcântara e o Wendel Lima. Uma salva de palmas. Eu só gostaria de pedir aos palestrantes que fizessem a audiodescrição também, tá bom? Boa tarde a todos que nos acompanham presente, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Eu me chamo Wendel Lima, sou um empresário do ramo do turismo e também da tecnologia. Tenho uma empresa de turismo em Jericoacoara e desenvolvi alguns projetos tecnológicos onde nós vamos levar os benefícios do turismo para a realidade virtual. Sou um rapaz branco, de 1,74 m de altura, com os olhos claros, o nariz um pouco afilado. Sou casado com Ariane Farias, tenho uma filha de 1 ano que se chama Olivia. Eu estou trajando um terno azul marinho com uma camisa azul clara por baixo. E agora eu vou passar a palavra para o professor Marcelo. Bom dia a todos, é um prazer tê-las aqui, não é? Boa tarde, tem razão, não é? Então, nós vamos iniciar nosso painel. Oi, eu sou o Marcelo, né? Eu estou de roupa social, calça preta, camisa azul, né? E começando a trabalhar com a tarde de hoje, né? Professor Wendel, o senhor é o nosso palestrante, eu estou aqui fazendo a mediação. Então, nós teremos o nosso primeiro painel da tarde. Wendel, é com você. Pessoal, o nosso tema que fala sobre inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional para o futuro, nós vamos ter um tema que é da periferia ao metaverso. Nós vamos ver como nós podemos fazer com que pessoas que jamais poderiam ter uma experiência de conhecer o mar ou de ter uma experiência sensorial com a natureza, e a gente vai fazer, nós vamos, através das nossas realizações, encurtar essa distância e proporcionar para as pessoas de todas as classes sociais essa experiência. Então, o que nós já conseguimos desenvolver, aquilo que nós já temos a aprovação, a gente vai tratar em como a realidade virtual ela pode ser um meio de encurtamento das diferenças sociais que existem. Apesar de que um óculos ele hoje ainda não é tão acessível, mas mesmo assim ele pode ter uma utilidade muito grande. E a gente está aqui com a plateia, eu queria perguntar aqui para vocês, tem alguém que nunca viu um mar, que nunca foi até o mar presencialmente? E é interessante porque nós estamos no centro-oeste, sabe, professor? E através dos óculos de realidade virtual, eu poderia fazer com que vocês, nessa tarde, tivessem uma experiência de ver o mar, ouvir o som do mar e ter uma experiência de que vocês não estariam em Brasília, mas sim conhecendo uma praia no litoral cearense, lá em Jericoacoara, ou até mesmo conhecer as Filipinas, Dubai, e assim, qualquer lugar do mundo que as pessoas não teriam a possibilidade, a realidade virtual nos proporciona. O rapaz ali vai colocar os nossos slides que vão nos auxiliar naquilo que nós vamos tratar nessa tarde. Mas fazendo essa introdução, professor Marcelo, quero saber o que você, como um doutor, falaria a respeito dessas possibilidades. Bom, o que a gente percebe hoje é que quando a gente tem essas possibilidades tecnológicas, elas realmente, como você disse, Wendel, elas transportam a pessoa
para um ambiente onde ela poderia não estar, né? Você pode estar falando de ver o mar, mas você pode estar falando de se sentir uma molécula dentro do estômago, né? Então, do jeito que você se transporta por uma paisagem, você se transporta para dentro de uma célula, para dentro de uma pessoa, você se transporta para a Lua, né? E o que isso faz é que não é um turismo, é uma chance de que, quando você está estudando, você está compreendendo, você veja aquilo não apenas numa descrição de livro, né, mas quando você sente como se estivesse lá, né. Eu acho que isso abre uma questão de possibilidades muito grande para que, quando a gente fala em aprendizado, não seja somente uma decoreba do que está em livros, mas uma vivência, né? Eu acho que abre esse caminho. Perfeito. E uma frase que fala muito com base naquilo que o professor Marcelo trouxe inicialmente, é que diz assim o seguinte: a mente que se expande, ela jamais volta ao seu tamanho normal. Ou seja, a pessoa que tem uma experiência diferente daquela que ela está acostumada, ela jamais consegue ver o mundo da mesma forma que ela via no passado, porque a sua mente se expandiu. Então, por mais que ela volte ao ambiente em que ela estava anteriormente, aquilo que para ela era normal já não passa mais a ser. E isso serve tanto para o bom quanto para o negativo. Porque, por exemplo, tem pessoas que são acostumadas a conviver com o cheiro do lixo, porque elas trabalham tanto com o cheiro do lixo que aquilo ali já passou para elas ser algo natural. Mas, com certeza, a primeira vez que a pessoa foi ter aquela experiência não foi algo positivo, mas o cotidiano ou as suas ações cotidianas fizeram com que elas se acostumassem com aquilo. Agora, imagina se você utiliza isso para o lado bem. E aqui é interessante a gente pegar para um lado, por exemplo, medicinal. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que, dentro de uma sala, pessoas que estavam lutando contra o câncer, foi feito um simples teste. No teto, uma vez por dia, aparecia uma imagem que remetia à natureza. E aqui todos nós já tivemos em hospitais e a gente sabe que o hospital é um ambiente que não é tão agradável. E geralmente é uma sala em que você compartilha com outras pessoas. E em outra sala, pessoas que estavam lutando contra o câncer também, eles ficaram nesse ambiente normal de hospital. E na sala em que era remetido para a imagem que uma vez por dia ela seria transportada para a natureza, a quantidade de pessoas que conseguiram ter uma recuperação simplesmente pelo fato de verem a natureza, aquilo despertava o desejo de ir vivenciar aquela natureza presencialmente. Isso fez com que essas pessoas muito mais se recuperassem do que aquelas outras que só estavam no ambiente de hospital. Ou seja, a tecnologia, ela pode sim ser usada para diversas áreas e pode sim ser usada para benefício da população, independente da classe social. Eu acho que é sempre importante, isso que você está comentando, porque nós estamos num simpósio relacionado à inovação, especialmente em relação à nossa região integrada de desenvolvimento econômico, né, que é a RID, que é o quê? Brasília, nós temos o nosso quadradinho, os municípios do entorno e municípios que não fazem fronteira, né, mas que fazem parte da região de influência. E a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: nesta região, como ontem foi mostrado na palestra de abertura, aonde nós temos uma quantidade de pessoas com um nível de renda mais baixo, com menos acesso, com menos possibilidades, esse uso dessa inteligência, desses aparatos, né, podem permitir com que essa mente se abra, como você falou, de um jeito que não poderia ser feito de outra maneira,
e isso pode incentivar também esse potencial inovador, porque a inovação começa quando você percebe novas possibilidades, né? E nessa linha, você falou dos projetos que você tem em Jericoacoara, né, que você tem em outros locais. Como é que isso você vê como um exemplo do que poderia acontecer por aqui? Sua pergunta é muito pertinente, professor Marcelo, porque assim, vou voltar para o início, quando eu me apresentei aqui. Quem é o Wendel Lima? Eu sou um empresário do setor turístico e tecnológico, atuo desde 2018 na Rota das Emoções, e eu não digo que eu faço turismo, eu conduzo experiências culturais, já levei pessoas do mundo inteiro, eu tenho lembranças e tenho hoje em dia amigos da Alemanha, Itália, França, Israel, Portugal. Então, eu conduzir pessoas do mundo inteiro por uma experiência cultural na Rota das Emoções, que envolve o estado do Maranhão, Piauí e Ceará. E em 2025, eu mudei para o entorno de Brasília. Atualmente, eu moro em Valparaíso de Goiás, então eu faço parte da RID aqui também. Só que eu continuo atuando na Rota das Emoções. E qual é o projeto que nós estamos desenvolvendo? Nós conseguimos uma aprovação do governo federal, onde nós temos um projeto que ele se chama Brasil Imersivo. Esse projeto ele vai fazer com que as pessoas tenham acesso a 35 óculos de realidade virtual com uma experiência gratuita durante 10 dias de ações que nós faremos. Essas ações, elas podem acontecer aqui na região de Brasília e do entorno. E por mais que na primeira edição a gente não traga as ações aqui para a RAID, para a RID do entorno ou para a própria Brasília, nós já temos em mente, e inclusive eu posso aqui falar em primeira mão, tá, professor Marcelo, que essa semana eu tive uma reunião com uma pessoa aqui de uma cidade muito próxima de Brasília, que ele falou assim, cara, eu estou encantado com esse projeto e eu quero que tu traga ele para a minha cidade. Eu quero divulgar Formosa de Goiás através da realidade virtual. Eu tenho contato com os empresários lá de Formosa e eu quero que Formosa de Goiás também sejam divulgados através da realidade virtual. Ou seja, o projeto ele está criando uma proporção, nós vamos começar a divulgar a região, o Brasil inteiro. O nosso objetivo é fazer com que o nosso Brasil ele seja conhecido e a realidade virtual seja uma degustação para que as pessoas queiram ter essa experiência presencial. Então, o que nós estamos desenvolvendo é realmente proporcionar a cada um que está aqui nessa tarde a possibilidade de conhecer qualquer lugar do mundo pela tecnologia. E como que isso pode ser feito? É interessante que hoje em dia existem as leis de incentivo. O nosso projeto ele foi aprovado em 1.400.000 pela Lei Rouanet. E para quem não sabe, a Lei Rouanet ela é financiada pelos impostos dos grandes empresários. Ou seja, o empresário ele obrigatoriamente já tem que pagar o imposto. Ele pode pegar 4% do imposto que ele pagaria ao governo e financiar projetos como o nosso. Assim como existem projetos sérios aprovados pelo governo. E o que muitas pessoas não sabem é que o governo aprova, mas o poder de decisão está na mão do empresário. Então, conforme o nosso projeto vai tomando conhecimento dos grandes empresários, a gente vai ampliando. E conforme mais ampliando, mais pessoas vão tendo acesso à tecnologia de forma gratuita. Porque como que nós pensamos em fazer? Nós queremos levar essas ações para as escolas públicas. E você falou agora há pouco a respeito da questão do aprendizado. Hoje em dia, os alunos eles não querem mais um professor que esteja ali falando, porque a inteligência artificial proporciona todo o conhecimento. Hoje em dia, se vocês quiserem receita de qualquer coisa, vocês vão encontrar na internet.
E como que a gente vai quebrar esses obstáculos e como que nós vamos fazer com que o aluno tenha interesse em estar na sala de aula? É levando a tecnologia de ponta para a sala de aula. Porque, como o professor Marcelo muito bem falou, imagina que, ao invés de eu explicar como funciona uma célula dentro do corpo humano, eu coloco um óculos de realidade na cabeça de um jovem e ele vai ver como que essa célula vai funcionar dentro do corpo humano. Ao invés de eu contar a história do Brasil, eu coloco o aluno dentro de um óculos e ele vai viajar na história do Brasil e vai ver como que foi que as caras... Falo descobrimento, tá? Mas vocês entendem do que eu estou me referindo. Ele vai ver como que era uma caravela que estava chegando aqui no Brasil, como que essa caravela saiu até chegar aqui. Isso tem uma fixação de aprendizado muito grande. E eu confesso para vocês, professor Marcelo, se você tiver a oportunidade de fazer o que eu estou tendo o privilégio de ver, ao falar, eu vejo os olhos de vocês brilhando, porque eu consigo ver vocês falando assim, poxa, eu queria ter essa experiência. E isso faz eu ter a certeza de que nós estamos no caminho certo, porque aquilo que nós estamos fazendo é não ter a repetição de mais do mesmo, mas sim de levar impacto real por onde nós passarmos. Wendel, eu queria lhe fazer uma provocação, uma pergunta para a gente discutir com a plateia, tanto presente quanto a que está online, né? O que às vezes pode passar na cabeça de alguém é o seguinte, é muito bacana, mas o Wendel é empresário, o Wendel ele tem recursos, o Wendel tem possibilidades, eu estou vendo só as cabecinhas balançando, né? E eu não, eu sou, né? Eu sou ninguém, eu sou lá da cidadezinha, né? As minhas ideias não valem, mesmo que eu tenha uma ideia bacana, né? Essa ideia ela não vai para frente, eu não sei o que fazer. Então, eu gostaria que você pudesse dizer, contar um pouquinho talvez dessa história, né? Da sua história, porque você não nasceu empresário, né? A gente nasceu pequenininho, chorando, né? Igual todo mundo, e ao longo da vida você consegue essas oportunidades. Outra coisa, você falou que tem 1.400.000 que conseguiu de um projeto, ou seja, você tinha uma ideia, e essa ideia bem apresentada, você consegue alguém, algum órgão, né? Federal, estadual, municipal, um empresário, que queira apoiar esse projeto. Então, eu fico imaginando vocês que estão aqui, pensando que, será que eu consigo trilhar um caminho mais ou menos? Então, quando a gente conta essa história um pouco mais para trás, é possível que alguns que estão aqui possam ver, não, ele começou igual a mim, né? E, então, rapidamente, qual é um caminho da pedra, né? Como é que a gente segue para chegar lá, para conseguir com que uma ideia que é nossa, que está ainda no etéreo, possa se tornar realidade? Professor Marcelo, essa pergunta ela é muito pertinente, porque eu queria que vocês não olhassem o Wendel do presente que está aqui falando para vocês, que tem um projeto aprovado que está em captação. Mas eu falei para vocês que eu trabalho em Jericoacoara desde 2018. Em 2018, eu cheguei em Jericoacoara para trabalhar com turismo e eu investi tudo que eu tinha na compra de um carro. Mas em 2019, um ano apenas lá em Jericoacoara, eu fazendo um passeio turístico, infelizmente eu não vou poder mostrar aqui para vocês as fotos, mas se alguém quiser ver depois eu mostro com todo prazer. Eu fazendo um passeio turístico lá em Jericoacoara, eu fui passar por uma lagoa, e passando por dentro da lagoa, o chão cedeu e o meu carro afundou. E quando o meu carro afundou, eu simplesmente perdi todo o investimento que eu tinha feito naquele único dia. E eu não digo
para as pessoas que eu voltei com uma mão na frente e outra atrás. Na realidade, eu voltei com as duas mãos para trás mesmo, porque o prejuízo foi todo o investimento ali. Mas o que acontece que o professor falou assim, Wendel, qual que é o caminho das pedras? Eu estou trilhando ele. Não existe uma fórmula que funcione para mim e que ela vai funcionar para todos. Mas tem algo que eu tenho certeza que ele está intrínseco no meu ser, que é uma palavra chamada resiliência. Se existe algo que vai definir quem é o Wendel é uma pessoa resiliente. Eu hoje sou casado com a minha esposa chamada Ariane, nós estamos casados há 5 anos. Sabe quando você tem prazer em estar em casa porque você tem uma pessoa que te apoia? Mas para eu estar casado com a minha esposa Ariane, eu peguei 10 nãos, para que vocês entendam como eu sou uma pessoa resiliente. Ou seja, quando uma pessoa me diz não, o não para mim é ainda não. Se você tem um objetivo, não pense, não se limite à questão de você pensar, eu já estou velho, eu não tenho possibilidades, eu não tenho, eu estou em um ambiente que não me favorece. Queridos, isso é coisas que a sua mente está botando para que você não alcance o seu objetivo, tá? Então, o que eu posso determinar para você é resiliência, porque eu perdi um carro, eu voltei com as duas mãos atrás, mas eu fui trabalhar de motorista, depois de motorista eu consegui alugar um carro, depois de alugar um carro eu consegui comprar um outro carro, e ali eu fui trilhando, e em 2022 eu tive a ideia de começar a levar os benefícios do turismo para a realidade virtual. Mas uma ideia que eu tive em 2022, eu só consegui ter a aprovação dela em 2024, em novembro de 2024. Ou seja, eu tive a ideia em abril de 2022, em novembro de 2024, conseguimos a aprovação do governo federal, e em 2026 nós iniciamos o processo de captação. Falei para vocês com muita transparência, nós temos o projeto de 1.400.000 aprovado. Esse valor ainda não está captado, mas com as portas que estão se abrindo, nós estamos já com o processo de captação avançados, e muito em breve, por isso que eu falei para vocês, estaremos executando esse projeto por onde nós passarmos, e vocês podem ter certeza que eu quero ter o privilégio de algum dia vocês experimentarem os óculos por onde eu esteja fazendo as ações, e vocês falam assim, eu tive um contato com você naquele dia lá no movimento RID. Você falou uma coisa sobre os nãos, né? E 2 historinhas eu tenho que contar. Uma é da nossa instituição, do Instituto Sumaré, da Faculdade Sumaré. Nós resolvemos trabalhar para desenvolver realmente competências. E como é que o nosso aluno trabalha? Eu não tenho um dia de prova, eu tenho uma habilidade que estamos desenvolvendo, e o aluno vai fazer uma pequena atividade, uma avaliação, que ele não vai ter uma nota nesse momento, ele vai ter 2 menções, sabe, ou a palavra clássica que você falou, ainda não sabe. Quando ele ainda não sabe, é diferente da maioria das faculdades, que você tirou uma nota 3, então tire 7 na outra para ter média 5. Não é isso. Ainda não sabe, vai ter a orientação para dizer o quê? O que falta para você saber? E aí você repete até dar conta. Isso é diferente, é mais ou menos nessa linha do quê? Você precisa fazer isso, ou não conseguir na primeira vez, mas por que não conseguiu? Entenda o que não conseguiu, entenda o que tem que melhorar, entenda o que tem que fazer e refaça. Uma outra coisa que a gente, quando vê as histórias de sucesso, né, alguém já viu o filme, já leu o livro, ouviu falar de Harry Potter? Ótimo. A autora J.K. Rowling, o manuscrito do Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro, foi recusado por 30 editoras. Eu fico imaginando o cara que recusou numa dessas, vendo a quantidade absurda de dinheiro que ele perdeu. Ela foi recusada por 30 editoras. Se ela fosse recusada na primeira, na segunda, na terceira, e dissesse, não, essa história
é bobinha, deixa para lá, ela não seria a bilionária que é e ninguém conheceria Harry Potter. Então, é a mesma lógica que o Wendel comentou bem, não é? Você tem uma ideia, primeiro você tem que estruturar bem uma ideia. Porque, às vezes, né, Wendel, a ideia vem o quê? Eu queria fazer, né, uma realidade virtual. Tá, mas o quê? Como? Quer dizer, pensa, para não ficar só naquela coisa absolutamente genérica. Você quer como? De que maneira? Então, pare, discute, conversa, tem uma ideia interessante. Hoje nós vamos ter mais tarde os pitches de ideias. Vocês estando aqui, vocês vão poder ver o quê? Estudantes, pessoas que dizem, olha, eu tenho tal ideia. E aí você vai se ver no lugar dela e vai dizer o quê? Nossa, essa ideia eu tenho uma parecida. Né? E na hora que você tem uma ideia, você começa a falar, você apresenta para um, você apresenta para outro. Alguma hora isso vai andar. Então, não tenham medo, não é, Wendel, de apresentar alguma coisa, de ter uma ideia de que não é para mim. Eu sou de uma cidade pequena, eu sou pobre, não é? Todo mundo que era rico começou pobre um dia, né? Então, a J.K. Rowling morava o quê? Morava de aluguel, com filho, não tinha dinheiro, tinha que trabalhar em 3 empregos, né? E no intervalo escrevia o Harry Potterzinho dela. E por quê? Porque ela acreditava naquilo. Então, ninguém começa, né, do jeito que precisa, do jeito que quer, com tudo arrumadinho. A gente começa do jeito que dá. E vai. Então, todos vocês que estão aqui estão no melhor ponto que vocês estão, que é o ponto que vocês estão hoje. Né? E, terminando e passando para o Andrew, tem uma frase que eu gosto muito, que é o quê? Antes tarde do que mais tarde. Né? Não é do que nunca, antes tarde que mais tarde. Eu estou com idade, eu estou isso, eu estou aquilo. Né? Esse projeto que nós estamos fazendo na Sumaré, eu encho a paciência de vários locais que eu trabalhei há mais de 20 anos. O professor Aparecido, a quem eu mais uma vez agradeço, resolveu bancar. Então, vamos começar a criar. E eu estou com 63 anos. Né? Mas eu já estou com mais de 60. E daí que eu estou com mais de 60? Eu estou com a ideia, eu quero fazer, apareceu a oportunidade, vamos tocar. Né? Então, sempre tem alguém com mais dificuldade. A gente pode não estar perfeito, mas tem gente, muitas vezes, que o que faltou, Wendel, é a palavra que você comentou, que é resiliência. Então, nós estamos nos encaminhando para o final, né? Wendel, dessa lógica toda, um convite, uma palavra de que todos podem, né, a partir da sua trajetória, né, o que você poderia dizer para finalizar essa nossa apresentação e uma palavra de que eles também podem sentar algum dia na cadeira em que você está? É interessante que, se eu puder resumir em uma frase em relação ao sentido da tecnologia, é que o metaverso, ele não é o futuro, ele é o presente. E o que eu posso falar em relação a isso, me impactou muito o que eu estou lendo na camisa dos presentes aqui nessa tarde. Promessa, ela não atrasa, ela não falha e ela não acaba. Sabe, queridos, como o professor falou, apesar da gente estar aqui falando sobre a tecnologia, e a gente pôde explanar dentro daquilo que a gente teve como tempo de que a tecnologia ela é realidade, ela encurta as distâncias, porque hoje em dia, independente da classe social, todo mundo tem acesso à inteligência artificial. E se você não se atualizar, a inteligência artificial ela não vai tomar empregos, a não ser de quem não saiba usá-la. De quem se posicionar corretamente nela vai estar muito mais preparado para
exercer qualquer cargo. Só que tem gente que não tem promessa. Então, se pessoa que não tem promessa, ele vai estar sempre atrasado, vai estar sempre falhando e vai estar sempre sentido acabado. Então, se eu puder resumir nessa tarde em uma frase para vocês estão aqui porque vocês têm promessa, você está dedicando seu tempo para ver esse vídeo, porque Deus, ele age no presente ainda. Então, eu quero dizer para vocês, confiem, ajam e não desistam diante dos obstáculos, porque muitas das vezes os obstáculos, ele é apenas uma confirmação se realmente você quer aquilo para a tua vida ou não.